futuro. Nós somos as Valentinas e esse é um podcast para falar sobre empreendedorismo e economia do futuro. Eu sou a Grey Lopes e eu sou a Maíra Andresa. E hoje a gente está aqui com a Márcia Belo, que é uma inspiradora da Valentinas também. E a Márcia, ela tem aí um projeto que é a Emana Project e ela vem falar com a gente sobre essas novas bases do empreendedorismo. Então, Márcia, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, né, por ser aí uma das nossas inspiradoras aí da Valentinas, né, já desde quando a gente lançou o projeto, a Marcinha já, né, nos acolheu, né, teve muita sinergia de propósitos, inclusive tem uma série dela hoje que nós estamos tá nas plataformas da Valentinas, no nosso canal do YouTube também. Então, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, diretamente de Sydney. Então, a gente está aqui no Brasil, ela está lá, né, aqui à noite, lá de dia, sempre assim. Então, muito obrigada aí, né, por estar com a gente. E queria que tu começasse aí se apresentando, né, para quem até se reapresentando, né, porque a Emana está passando aí por uma nova fase, novos projetos. Então, queria que tu começasse contando um pouquinho dessa tua história. Primeiramente, meninas, muito obrigada. Sempre, como você falou, Flor. Eu tenho um carinho muito especial por vocês, pelo projeto de vocês. Eu vejo o potencial, assim, sempre crescendo mais e mais, é infinito. E, assim, contem comigo sempre, eu tô aqui. Mesmo do outro lado do mundo, a gente sempre se encontra. Então, muito obrigado por trazerem essa consciência para as pessoas. Tão importante do empreender de uma forma muito ampla. Eu acompanho vocês sempre, assim, eu vejo quanto amor vocês têm. É muito ligado ao amor que eu também tenho pela Emana e eu vejo que essa é a primeira chave para a gente poder criar alguma coisa eterna. E, bom, vou me apresentar agora, né, nessa nova fase. Na verdade, para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu venho o meu background é de engenharia, mas lá em 2015 eu decidi realmente, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa que tivesse ligada à minha essência. Eu passei por uma doença muito grave, foi a partir da doença que eu comecei a me autoconhecer e aí eu fundei a Emana Project, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Apesar de no começo ela era ligada a projetos, eu ainda não tinha muito os fragmentos integrados, né? E ela foi crescendo. E ela tem uma base muito importante, que é a base das viagens, né? Eu gosto muito de viajar, então eu viajei pelo mundo, conhecendo culturas, estudando seres humanos. Eu fui nômade por algum tempo, morando na casa das pessoas, atendendo pessoas, estudando coaching, meditação, healing, várias ferramentas de autoconhecimento, e fui trazendo tudo isso para os projetos da Emana, que são cursos, certificações, enfim, tem documentários, tem várias vertentes que podem ajudar a inspirar as pessoas no desenvolvimento humano. A Emana, dia 10 de julho, faz 7 anos e ela passou por uma transformação, assim, muito grande, meninas, muito grande, em todos os sentidos. E eu sinto muito que todo criador, né, né, que tem o seu filho, que é o seu projeto, quando ele se transforma, não tem como o seu projeto não se transformar, né? Então, a Emana, ela tá passando por uma transição muito grande, positiva. Vai fazer 7 anos, né, que ela tá, né, que eu tô trazendo os projetos, os cursos, as certificações, os documentários, principalmente nesses últimos 2 anos com a pandemia. Foi muito intenso, foi um processo muito transformador, mas muito importante, assim, pro meu empreender, né, a visão do empreender. E tá aí, ela tá nascendo de novo, vamos dizer assim. A gente sempre fala, eu vou falar Marcinha, porque tá muito mais assim, eu sei do rebranding de Márcia, porque na Austrália fica estranho Marcinha para quem fala inglês, né? Então tem o rebranding, mas eu tô muito, né, vou te falar de Marcinha porque eu gosto. Sou assim, familiar, né? Mas o que eu vejo, sabe, que a gente fala muito sobre o empreendedorismo, a gente compara muito o empreender com o maternar, no sentido de que a gente, né, quando traz um negócio para o mundo, é como se fosse uma energia de maternidade, né, como se a gente engravida, né, o projeto ele vai nascendo.
Até na Valentinas a gente fala muito sobre esse ambiente fértil, né, para o empreendedorismo. Então, quando tu fala sobre isso, né, de que a Emana está fazendo 7 anos, vem muito essa questão assim, de que é uma vida mesmo que a gente gera. Né? É uma vida, é como uma entidade mesmo. A gente fala assim, né, um negócio ele tem uma personalidade própria, uma cultura própria, né? E todo esse rebranding que tu está fazendo, essa transformação, né? Ele acompanha também a tua própria transformação, né? Então a gente fala assim que como nós criadores, né, criadoras a essa energia de maternidade dos projetos, é muito isso, né? Na medida que a gente também vai evoluindo, vai crescendo, vai expandindo o próprio negócio, né? Ele vai abrindo novas frentes, né? Ele vai se tornando uma vida. Então até queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo, porque quando a gente fez até a primeira série, a gente falou muito sobre essa nova era, né? Esse novo tempo dos negócios, que a gente vem de uma transição, né, de uma era industrial, onde a gente, tu mesmo falou, né, que tu se formou em engenharia, né, e teve uma situação na tua vida que foi uma doença. Essa doença te tirou um pouco daquele fluxo que seria aquele efeito manada, no sentido desse, você fez engenharia, você tem que trabalhar como engenheira, que às vezes é uma caixa que a gente coloca, né, tipo, que a era industrial vem para colocar a gente trocando o nosso tempo por dinheiro e seguindo o fluxo daquilo que, você se forma, faz uma pós-graduação, faz uma carreira e assim vai. Então, queria que tu contasse um pouquinho, né, pra gente dessa fase aí, dessa doença que tu teve, que te tirou desse, talvez, eu vou falar, não seria nem o fluxo natural, mas o fluxo não natural, né, que seria aquela coisa projetada. E como que foi esse processo de tu sentir, ouvir teu coração, se conectar com a tua missão? Eu acredito sempre que eu não acho que a gente tem que viver sempre uma coisa muito trágica para passar pelo processo da transformação, mas muitas vezes a vida traz, né, essa experiência pra gente. E eu tive essa doença em 2012 para 2013, foi uma infecção no útero. E é muito interessante, depois eu vou trazer para vocês a assimilação, né, do que nasceu com a Emana, que tem tudo a ver. E foi uma infecção no útero que ficou generalizada, e eu tive diagnósticos de que eu não ia sobreviver. E eu fiquei internada na UTI mais fechada lá, nem ver ninguém, nem comer nada, e eu não andava, enfim, foi um processo muito, naquele momento, sem controle, né, você fala assim, nossa, eu não tenho controle de nada mesmo. E daí eu era cética, apesar de sempre ter tido alguns processos de conexão muito forte com o meu espírito, com o meu coração, com a minha intuição, mas a gente é novo, né? Eu tava muito naquela questão da sociedade, faça isso para ganhar dinheiro, quando você estiver na faculdade, isso vai ser a sua carreira. Então, quando eu tive aquela doença, foi quando realmente eu parei e falei assim, se eu morrer agora, será que eu vivi tudo aquilo que eu precisava viver? Será que eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer? E eu comecei a listar dentro de mim as coisas que eu sempre sonhei, né? Que era viajar o mundo, que era comunicar. E eu trabalhava atrás do computador com planilhas em projetos de construção que só tinham homens e eu não comunicava absolutamente nada. Na verdade, eu só passava por muita pressão e eu era muito doce, muito meiga, muito inocente até, no sentido de estar no mundo corporativo muito pesado, naquela vertente de construção civil. Então, na doença eu perguntei assim, o que eu quero ser? Eu quero liderar o que na minha vida? E eu lembro eu fui fazer cirurgia, uma cirurgia super perigosa, assim, que durou muitas horas, e eu me despedi de todo mundo, e quando eu literalmente eu desmaiei, quando eu acordei ainda com anestesia, e eu lembro que eu não sentia nada do meu corpo, só a minha cabeça, e eu pensava assim, eu preciso viver. Então, todas aquelas sensações depois da doença foram me testando, né? Então, eu fui conhecendo, logo depois eu fui estudar o budismo, que foi indicação de um médico.
Nossa! O médico falou, vai estudar budismo, vai estudar yoga, você é nova, você não pode morrer agora. E aí eu comecei a estudar o budismo, foi através do budismo que eu fui entendendo as minhas crenças, e eu fui me conectando com a meditação. Depois eu fui estudar coaching, eu me reconectei com o Ho'oponopono e eu fui fazendo várias técnicas de autoconhecimento que me trouxeram muito essa liderança, né? Tá, ok, o que eu quero fazer a partir de agora? E nada mais fazia sentido, nada mais. Então, a transição, se eu pudesse inspirar, assim, vocês que estão ouvindo e vocês também, né, passaram por isso, eu sinto que a transição, ela é muito um lugar no qual nada mais faz sentido, e ao mesmo tempo o que você quer faz totalmente sentido. E antes era muito longe o que você queria, e agora é isso, e só que você não sabe o como. Você sabe que mas você não sabe como você vai chegar. Então eu falei para mim mesma, eu vou viajar o mundo, eu vou abrir uma empresa, e eu não sabia o que era a empresa, não sabia como. Foi um processo muito longo, né? Da doença até eu abrir a Emana, eu me curei em 2013, 2014, eu abri a Emana em julho de 2015, então foi um tempo até eu conseguir integrar, né? Mas quando a gente sabe o que a gente quer, às vezes a vida só fala assim, vai no desconhecido mesmo, tenta fazer isso, que o resto a gente te mostra, né? Então a doença foi uma catalisação, né? Um agente catalisador para eu conseguir entender o que eu queria e quem eu era. E muitas vezes, de novo, não tô falando que todo mundo tem que passar por isso, mas muitas vezes a gente passa por términos de relacionamento assim que a gente nunca ia imaginar, ou então a gente sai de uma empresa que a gente era muito apegado, 30 anos de carreira, 20 anos de carreira, né? Ou a gente perde uma pessoa e a gente acha, nossa, mas por que essa pessoa foi embora? Ela tinha que ficar. E isso é o agente catalisador. Que a gente tem que prestar atenção no agente catalisador que tá fazendo a gente prestar atenção na nossa essência, né? Então, para mim, o empreender veio muito aí. Eu vou prestar atenção. No meu caso, né, foi assim: se eu morresse amanhã, naquela época, né, e não conhecesse o mundo, eu ia ficar muito frustrada. Então, foi um input, assim, do tipo, faz. Por isso até que eu cheguei num extremo, meninas. No extremo de ser nômade, de assim, eu fazia tudo atrapalhado, mas eu fazia, sabe? As pessoas falavam, Márcia, peraí, tem um planejamento. Não, eu tô fazendo, porque eu quero... Eu fui para um extremo de morar na casa das pessoas, das viagens, porque eu tava tão naquele lugar de eu preciso fazer para viver isso antes de morrer. E depois, a outra morte que eu tive, que foi mais recente, né, morte interna, foi o final daquela ansiedade, daquela criança interna que queria fazer tudo afobada. Mas, pelo menos, eu sinto que eu construí muita coisa. E eu acho que é aí que a gente pode começar a pensar nesses agentes catalisadores, né, que fazem a gente criar coisas lindas e com propósito, né. Maravilhoso. Perfeito. E essa questão do agente catalisador, claro, para cada um eu vejo que as narrativas, né, são diferentes, né, as histórias são diferentes e tal, mas todo mundo passa de alguma forma por alguma catalisação que vem para gerar movimento, né? Porque se não acontece isso, é como se até depende muito do perfil, mas é aquela coisa, precisa acontecer às vezes alguma coisa para te tirar daquele programa quadrado, né, que a sociedade impõe, né? Então, quando a gente passa, imagina, a criança, ela nasce, né, com a alma livre, né, ela transmite a essência dela, ela tá lá brincando, sendo ela, o mundo imaginativo, aquela coisa ali, ela começa a trazer muito da essência do que ela quer para a vida e tal. Só que na medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a viver numa sociedade que a gente é colocado dentro de uma caixa. Então a gente vai se moldando, né? E a vida adulta, ela é esse reflexo, né, de a gente estar
hoje a gente, digamos, vive numa sociedade, eu não posso fazer o que eu quiser. Então eu acabo me enquadrando, principalmente depende do ambiente que você está, né? E eu falo isso até do lugar de uma pessoa também que trabalhou muitos anos no corporativo, né? E aí tive uma situação também no corporativo, como tu teve também. Quando a gente não tá, digamos, da nossa essência, quando a gente não tá vivendo aquilo que a gente ama, a gente não atinge o nosso maior potencial. É como se a gente não acreditasse, né? Então eu lembro muito, assim, que eu me sentia muito mediana, me sentia muito, assim, impotente, sabe? Era a sensação que eu tinha, era de impotência mesmo, sabe? Era como se aquilo que eu tava ali naquele emprego, era como se aquilo fosse tudo para mim. E eu não conseguia nem imaginar, sei lá, que eu poderia subir de cargo, para ter uma ideia, porque eu pensava, não vou ser competente a ponto de subir de cargo. Talvez eu pensasse no máximo ser um pouquinho mais do que eu era, assim. E imaginava isso para minha vida, né? Vivia numa cidade que também, né, é uma cidade que pensava muito tradicional e ficava ali. Então, aconteceu uma situação na época que foi, né, uma situação de uma assédio moral, uma situação que eu sofri muito e tal, que eu saí da empresa. Ali eu fiquei com muita raiva daquela situação. E aquela raiva foi o que o impulso para empreender. Foi o agente catalisador para que eu pudesse empreender e começar o meu primeiro negócio, que durou 10 anos, né? Mas ali foi o meu crescimento. Ali eu vi o quanto que eu tinha potencial. Porque quando tu começa, sei lá, a ganhar dinheiro, seja qualquer coisa, o mundo começa a abrir as portas para ti, né? E tu começa a fazer e realmente acreditar que tu é boa naquilo, né? Nossa, parece que tu se reencontra, assim, né? Então, eu acho bem lindo isso que tu trouxe, porque é essa força, né, que faz a gente ir para a vida. E eu acho que tem uma coisa muito do que tu trouxe até a palavra liderança, mas não na liderança no sentido de líder, mas líder de si mesmo, né? Do protagonismo, do líder de mim, do que eu quero, das minhas decisões e daquilo que faz sentido comigo. Eu gostei muito e que faz sentido com essa questão do catalisar também, porque pode ver, assim, todo mundo, principalmente, dizem que quando chega aos 30, assim, né? Mas não é de idade, cada um tem o seu momento, essa fase, mas todo mundo chega um momento que para olhar para sua vida de cima, né? De tipo, tudo que eu vivi, será que está fazendo sentido ou não? Como tu trouxe, não sei se é algo trágico nem nada, mas eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, vai parar para olhar e ver tipo, tudo que viveu, se está fazendo sentido ou não. E aí é o tal do propósito que a gente tanto fala, né? Será que o que eu tô fazendo tá fazendo sentido com a minha essência? Será que eu tô fazendo, o que tá me trazendo isso, né? De que isso está me fazendo bem, está me fazendo mal, e aí por isso de novo vem a questão do dinheiro, que não é só sobre dinheiro. Eu penso em muita gente, né, que já tem aí seus 60 anos e que teve muito dinheiro, mas hoje não faz mais sentido, então quer ainda assim buscar algo para encontrar essa liderança de si mesmo. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse propósito, porque eu acho que a gente fala muito, mas ainda é algo que é difícil para as pessoas, porque ainda tem muito essa ilusão de que é um anjo que vem e sopra no ouvido, né? O que tu tem que fazer não é bem assim. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da tua visão sobre o que é esse propósito, como que a gente consegue entender, enfim, se a gente está no caminho ou não. Ai, que linda essa pergunta, Flor. Eu acho muito importante a gente trazer isso, principalmente depois de uma grande transformação, né? Quando a gente se transforma, aí é o que você falou, que vocês falaram. Aí a gente quer ver um propósito, né? Aí na verdade, a gente sente que tem que ter um propósito depois da transformação. E aí esse propósito foi muito... eu acho que foi importante nesses últimos anos na sociedade crescer, né? Ficar em evidência, eu preciso encontrar o meu propósito. Mas teve uma vez que o Paulo Vieira até falou numa palestra, eu acho que foi numa palestra, ele falou assim, Paulo Vieira foi, inclusive, um dos coaches que eu me formei, né, quando eu fiz a formação de coach, e ele falou assim, o propósito que te encontra, não é você que encontra o propósito, quem é você para encontrar o propósito? É o propósito que te encontra, porque você está aberto para ele. E aquilo me tocou muito, porque é literalmente isso. A gente, quando se transforma, a gente se torna líder de nós mesmos, a gente se torna quem a gente é de verdade. Eu falo muito que a gente se torna uma verdade muito incontrolável,
né? O que é a verdade incontrolável? Você fala, é tão autêntico que você flui tanto que aquilo é assertivo, que aquilo é inspirador. É uma verdade incontrolável, uma coisa que, se você bloqueia, você sente todos os efeitos no físico, no emocional, em todos os seus corpos, né? Porque aquela verdade vai se tornando tão o seu caminho. Então, eu sinto que o propósito, ele tá no momento em que você começa a aceitar quem você é de verdade, em todos os comportamentos, em todos os pilares da sua vida, e consequentemente, isso é fato, a gente sabe disso, a gente é testemunha. Quando a gente começa a entrar nesse propósito, eu sinto que a gente tem um processo que é essa desconstrução do que não era verdadeiro, e aí se vão pessoas, se vão trabalhos, se vai dinheiro, se vai crenças, um monte de coisa vai embora, né? E é isso que é perigoso, porque aí a gente fala, eu quero encontrar meu propósito, mas eu não quero deixar em nada do que eu tenho. Não, pelo contrário, muita coisa se vai. Por quê? Porque essa sua verdade incontrolável, ela vai encontrar coisas verdadeiras, então ela vai encontrar pessoas verdadeiras que estão nessa ressonância, ela vai encontrar trabalhos verdadeiros. Então a gente começa a construir coisas verdadeiras. E então eu sinto que quando a gente fala, eu quero encontrar meu propósito, na verdade, eu sinto, né, uma visão que eu tenho dentro do que eu passei, e vocês também têm essa perspectiva de vocês, e cada um vai ter a sua visão, mas eu sinto que é quando a gente aceita mesmo quem a gente é e o que a gente quer, e como a nossa vida é tão valiosa que a gente consegue criar qualquer realidade que a gente quiser. É só aceitar essa verdade. E aí esse propósito vem. E eu vejo muito isso porque quando eu tinha a Emana antiga, né, que durou muitos anos, as pessoas falavam, Má, você encontrou seu propósito. Ai, que incrível que você já encontrou seu propósito. E aí eu falava assim, mas a Emana não era só a Emana que é o meu propósito, ela é uma parte do meu propósito. E quando ela morreu para renascer, e demorou 2 anos, né? Foi um divórcio. Foi literalmente um divórcio meu e da Emana. Quando ela começou a morrer para renascer, eu me senti sem identidade. Eu literalmente me senti sem identidade. Eu falei, quem sou eu agora? Se eu não tenho a Emana. Porque eu coloquei todas as minhas fichas como se o meu propósito fosse o meu trabalho. E isso é muito perigoso, porque o nosso propósito é a gente. Então, quando eu me desliguei da Emana por um tempo, eu tive que deixar ela do jeito que ela estava. Teve a pandemia, eu tive depressão, várias coisas aconteceram. Eu perdi minha identidade, eu comecei a descobrir coisas que eu gostava de fazer. Hobbies que eu tinha, habilidades que eu tinha. Eu tive que fazer outros trabalhos. Redescobriu porque tu abriu espaço para tu tampou isso tanto com esse teu trabalho, né? Foi tampando porque achou que era só aquilo ali. A gente meu perfeito, assim, faz muito sentido com coisas que a gente viveu até também. A gente acaba colocando tanta força às vezes numa coisa que dá certo, só que a gente às vezes esquece que tem tudo para dar certo. Às vezes a gente abre espaço para todas as coisas também darem certo, né? A nossa vida ela tem que ser poder em todas as áreas, não só em uma, né? Exatamente. E eu acho que o mais importante para a gente descobrir que esse propósito ele é eterno e que ele é uma experiência que vai... Eu posso resumir que dentro da nossa transformação para nossa identidade, o nosso propósito são as experiências que vão estar sempre em ressonância com a gente, ponto. Eu posso acordar hoje, aqui, que é sábado, eu tô indo ajudar uma amiga depois do nosso podcast, tá grávida, e o meu propósito hoje é ajudar uma grande amiga que tá grávida, depois eu tenho que organizar outras coisas, e o meu propósito, ele vai estar sendo inserido nos meus comportamentos do meu dia, nas minhas tarefas do meu dia. Quando eu tive que largar a Emana,
Ninguém sabe muito disso. Essa daqui é uma coisa mais recente. Mas nesses últimos 2 anos, eu fui trabalhar de outras coisas, meninas. Eu fui fazer outras coisas assim, porque eu não tinha capacidade para pensar na minha empresa. Então eu fui trabalhar de outras coisas. E assim, trabalhei em padaria, atendendo. Trabalhei de cleaner, que é super normal aqui, você fazer cleaning. Eu trabalhei em festa, de hostess em festa. Trabalhei em background de filmagem de série do Netflix. E eu tava ali, só que olha que interessante. Olha que interessante. Eu lembro quando eu tava atendendo nessa padaria, eu falava assim, gente, eu sou boa nisso. E ali eu era a Márcia. Ali eu era a Márcia, eu não era a Márcia da Emana. Eu não era a influencer do Instagram, eu não era a pessoa que inspirava no YouTube. Eu não era a menina que era famosa e tinha filas nos grupos de meditação. Não, eu era a Márcia que estava atendendo 300 mil pessoas, 7 da manhã, numa padaria. Ganhando nada por hora. E eu ficava assim, dane-se, porque aqui eu tô me descobrindo, que eu sou uma pessoa ágil para comunicar, organizada, eu tenho outros estilos de serviços e produtos e processos. Então, eu comecei a tirar o melhor das experiências. E aí eu pensava assim, mas eu não tô fazendo meu propósito, porque eu tô aqui? Claro que eu tô. Na verdade, eu tô usando isso para entender quem eu sou. Porque quando você tá fora da sua zona de conforto, quando você tá num lugar que... Imagina, você acha que... agora que eu encontrei meu propósito, eu nunca mais vou ter que fazer o que eu fazia. Talvez a vida vem e fala, não, só faz um pouquinho, só pra você ver quem você é. Então, ali ninguém me julgava porque se eu tinha ou não uma empresa. E eu nunca falei pra ninguém. Pra maioria das pessoas eu falava, eu sei lá, eu faço tal coisa. E eu não falava muito. Só que sempre, olha que interessante, sempre acabava chegando na Emana. Então eu conversava com as pessoas e a pessoa, mas peraí, me fala. Não, você não só medita. E aí eu ia conversando, aí eu falava, tá bom, vai. Aí a pessoa ia lá e falava, mas o que você faz mesmo? E aí eu acabava mostrando. E aí eu sempre chegava num ponto que, de novo, o propósito me encontrava. E aquilo me falava, tá bom, não morreu. Então a Emana renasceu no momento em que eu deixei ela ir e ela voltou para mim pelo olhar de outras pessoas. Que massa. Pelo olhar. Sim, eu também. Ela renasceu pelo empoderamento que veio literalmente não da minha fala ou de eu querer provar que eu tinha uma empresa, mas pelo processo de que ela tá ali, entendeu? Ela não morreu. A pessoa, ela cutucava até o fim e chegava, tá, você tem uma empresa, você trabalha com isso. Caramba, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo nessa padaria? Eu falo, sei lá, eu não sei, acho que eu quero aprender a empreender de outra forma. Então, eu sinto que a gente tem que ser muito humilde no nosso processo de criação, de empreender, de propósito. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas uma coisa, a gente nunca volta para trás. A gente nunca dá 10 passos para trás. A gente está sempre evoluindo e a gente vai estar sempre chegando num ponto engrandecedor do nosso propósito. Eu acho que é muito isso. E falou sobre o voltar para trás, né? E muitas vezes, quando a gente está num processo de renascimento, né? Porque acaba sendo esse processo de renascer, é aquela coisa, tu precisou soltar as expectativas, o controle e tal, porque quando a gente tem... Vamos imaginar como, comparando de novo com a maternidade, mas é aquela coisa, às vezes, daquela mãe que não deixa o filho crescer, sabe? Tipo, quer estar ali o tempo todo cuidando de forma excessiva, e aí se torna, às vezes, muitas vezes, uma mãe controladora, né? E a criança, ela também não se desenvolve se não deixar ela viver um pouco sozinha e ela, né, descobrir a vida por ela mesma, né? Então, eu vejo que um pouco disso também foi o teu soltar, né? Que o Hélio Couto fala muito disso, né? Do mistério do soltar, e é muito complexo a gente entender esse processo do soltar, porque, mas peraí, como que eu vou soltar, né? Porque a gente, muitas vezes, é treinado para controlar, né? Como se quando a gente empreende, a gente coloca, às vezes, aquela energia de controlar
para que dê certo, coloco meta de faturamento, de venda e tal. E muitas vezes a gente entra num fluxo de controle e a gente às vezes se perde na essência do que aconteceu, porque é como se as coisas começam a aparecer e até a gente estava falando sobre isso essa semana, né, Márcio? Sobre a questão do nosso ego, né? Que muitas vezes quando a gente tem bons resultados e vamos pensar assim, a gente está crescendo e tudo está dando certo, e eu lanço um curso e bomba, e eu tenho muito faturamento, lá. É como se a gente se empoderasse daquilo ali, tipo, eu sou foda, desculpa o termo, né? Mas muitas vezes acaba, não, eu sou isso. E aí, às vezes, a gente se empodera daquilo ali, como tu falou, né? Como se tu fosse alemã, tu vira aquilo ali, e aí, quando tu já não é, vamos imaginar essa situação que tu falou assim, que tu foi trabalhar numa padaria, que era uma coisa aleatória, né, que teoricamente ali tu não estava sendo reconhecida por aquilo que tu fez. E aí muitas vezes vem, tá, peraí, né, se a gente fica muito no eu faço, e se eu chego no... E eu acho que o intercâmbio ele traz muito isso, que a gente chega num outro país, e naquele outro país, quem que sou eu, teoricamente, naquele país, se não é aquilo que eu fiz, das coisas que eu sou reconhecida pelo que eu fiz, quem sou eu, sei lá, se eu for agora para a Mongólia, vamos imaginar assim, né? Se eu for eu lá. E aí é onde a gente volta realmente para nossa essência, né? E eu percebo que esse processo foi uma desconstrução para uma construção, né? E tu experimentou soltar, né? Para que daí sim tu pudesse redescobrir, né? Tanto a tua identidade, né? Como Márcia, mas principalmente também porque a empresa, quando ela nasce, ela também vira uma entidade, né? Ela também vira um ser. E aí foi como se precisasse, como tu disse, achei legal o teu termo de se divorciar, mas para ver como que ela seria, né, sem a Márcia, digamos assim, e como que seria a Márcia sem a Irmanda, né, para poder nascer, né? Porque é isso, né? Quando a gente começa a empreender, a gente às vezes acaba confundindo um pouco, né, o CNPJ com o CPF, e eu sou a favor muito, assim, eu sou muito a favor da gente ser a gente mesma, a nossa personalidade está no nosso negócio, mas por um lado é isso, né, por um lado eu não posso acreditar que a minha vida inteira está na minha empresa, naquilo que eu faço, eu não sou, né, a gente teve também essas transições nesse sentido, acho que todo mundo talvez nessa pandemia teve isso, mas é bom a gente ter pessoas para conversar, porque eu falei muito sobre isso com a Grace também. E chegou um momento que eu falei, gente, quem sou eu, entende? Porque eu não posso ser só eu não posso ser só isso aqui, essa consultora de marketing, e eu não sou. Isso é uma das coisas que eu sei fazer, é uma das habilidades que eu tenho, mas eu não sou só isso, eu sou muito mais do que isso. E eu acho que é importante as pessoas que estão ouvindo pararem para pensar nisso, porque senão também a gente se coloca num lugar, primeiro que é limitador, ele nos coloca numa caixa, a gente mesmo se coloca numa caixa limitadora, e que pode ser que a gente não seja isso para sempre, porque isso é uma transição, né? A nossa vida é cíclica. A gente está o tempo inteiro evoluindo, como tu trouxe, né? Achei muito legal que tu trouxe uma palavra ali. A gente nunca vai voltar para trás. Tudo que vier para acontecer, e mesmo que naquele momento pareça ruim, pareça pior do que o lugar que você estava antes, eu não tenho dúvidas de que é um impulso para você ir mais ainda para frente depois. Com certeza, com certeza. Nossa, tudo isso que eles falaram complementa mais ainda, assim, exatamente, porque é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. A gente veio ser, a gente veio entender a nossa identidade, independente das coisas que a gente criar, porque até o que a gente cria não é nosso. Até o que a gente cria é o que né, vocês falaram, é um organismo vivo. Ele vai querer sair um dia e falar, ai, tchau, mãe. Me deixa eu viajar. Então, a gente tem que prestar muito atenção nesse processo, porque a gente teve um boom, assim, no empreender, né, nesses últimos anos, principalmente na pandemia a gente teve que se reinventar, então a gente teve um boom em tudo, né, tudo a gente teve que sair, nossa, espremer aquele limão para fazer a melhor limonada, e ficou um pouco, gerou um pouco de pressão pra gente, né, ai, mas eu preciso ser alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, ao mesmo tempo um cansaço da vida passada que a gente não reconhecia, nas rotinas, né, de trabalho, que a gente falava, nossa, muitas pessoas reconheceram
que não era aquilo que elas queriam. E aí você vai virando um processo de que não é o trabalho que é o seu propósito. Não é o trabalho. O trabalho é uma grande porcentagem do seu propósito, porque é onde você demonstra as suas habilidades, é onde você ganha o seu dinheiro, onde você vive. Mas as relações humanas, os seus hobbies, que muitas vezes, para mim, era um hobby, muitas coisas que eu fazia na Emana, e virou obrigação. Então, e foi muito difícil pro meu ego, gente, entender, porque assim, é o que vocês falaram, o status, né? A sociedade coloca um status pra gente, que se você é influenciador, se você tem dinheiro, se você tem uma carreira bem-sucedida, se você é isso, se você tem 50 certificados, se você é isso, aquilo, você é aceito. Se você não tem nada, você não tem nada para oferecer. E eu tive que ir para lugares que, né, dentro das experiências que eu fui tendo, experiências até um pouco intensas, muito... que eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Ó? Por que eu me coloquei aqui? Aquela coisa, ai, que espelho é esse? E eu pensava assim, mas não é que isso daqui... Muitas vezes vinha uma voz assim, Má, isso também é Deus. Isso também é amor. Isso também é propósito. Que ego é esse que não reconhece que isso também faz parte de um todo? Então, foi muito um processo de ter que fazer uma peregrinação dentro dos propósitos para entender que tudo é propósito. E isso trouxe tanta humildade. E às vezes a gente acha que a gente já é humilde, mas aí a gente vai dar de novo na cara aí uma humildade, compaixão, o servir, né? Muitas coisas que eu fiz ali foi pro servir alguém, servir uma pessoa, servir um café, servir um doce, participar de uma cena de figurante. Nossa, quem é essa pessoa? Faz toda a diferença uma figurante ali naquele lugar. Ela preenche um espaço muito importante naquele filme. Então, limpar uma casa... Eu limpava como se a casa fosse minha e eu ouvia vários podcasts, eu estudei pra caramba, foi a melhor fase. Eu estudei muito, porque eu tinha tempo, eu ficava com fone de ouvido e eu limpava, e estivesse limpando a minha vida. Eu ficava assim, eu vou limpar a minha vida. E eu tive com pessoas muito ricas, que eram casas gigantes, milionárias. Então eu tive conexão com a abundância, com o bom, com a qualidade, com a pessoa que não tinha preocupações com o dinheiro. E eu pensava assim, olha que interessante, ela não trabalha tanto que nem eu trabalhava. Como é que ela pensa? Então eu conversava com essas pessoas, como que você pensa sobre isso? Então eu conheci pessoas muito legais dentro desse caminho, que tinham sonhos assim, pequenos, grandes, que para elas eram grandes, ou então não se sentiam seguras, e a gente conversava. Então eu acho que essa interação humana é o que vai acontecer nesse novo empreender, né? Esse novo empreender, essa nova sociedade depois da pandemia. Precisamos interagir como humanos, sem propósitos consolidados, para a gente conseguir entender primeiro quem a gente é, e tudo que a gente fizer é uma consequência do que a gente é. Porque se o que a gente criar for embora, a gente sabe quem a gente é. Perfeito. A gente vai chegar num momento da sociedade que a gente não vai se preocupar se a gente perder a empresa, se a gente não perder a empresa, se a gente perder a carreira, que a gente sabe quem a gente é. Então, eu sinto que essa nova fase da sociedade do empreender descubra quem você é. A sua identidade. Depois a gente vê o que a gente faz. Tá, mas claro que eu não vou largar tudo que eu tô fazendo agora, mas assim, no sentido de se você tá apegado ao que você tem, presta atenção se realmente isso não quer ir embora para te fazer te mostrar quem você é. Então, eu sinto que a nova comunicação humana é esse lugar que a gente vai se relacionar literalmente como a gente é, quem a gente é. Não só pelo que a gente fez, pelo que a gente criou, mas quem a gente é de verdade. Eu vou dar um exemplo rápido, meninas. Eu conheci um rapaz aqui, ele é holandês, né? E ele ganhou o Guinness Book aqui na Austrália, porque ele andou descalço
sei lá, 6, 7 meses de 3 estados lá do norte para Sydney. Então ele ficou de abril de 2021 até dezembro, andando descalço por um mental health masculino. E ele ganhou o Guinness Book, só que ele passou um perrengue. O visto dele foi negado, ele perdeu todo o dinheiro dele, várias coisas aconteceram, o cara tava literalmente jogado na BR, no caso, na Austrália, e ele escreveu um livro. E aí ele fechou um contrato com uma empresa na Holanda, ele voltou pra Holanda, ele tá lançando o livro dele, o cara tá na TV, ele foi nas melhores entrevistas, nas rádios, ele tá, tipo, é como se já é best-seller na Holanda o livro dele. Então, assim, 4 meses atrás o cara tava sem dinheiro para comprar comida no mercado, e ele tava ferrado aqui. Então, assim, só que ele escreveu um livro, então, e assim, quem realmente entendia quem ele era, não estava nem aí, porque sabia que ele ia crescer. Então, o status não era a posição, né, do empreender dele. O empreender dele era a capacidade dele de mostrar o potencial e o que ele era capaz de inspirar. Então, é muito inspirador a gente ver isso, assim, dentro das pessoas. Eu espero muito que a gente possa ver isso muito, muito mais, assim, a partir de agora, que a gente está voltando ao normal, essa nova comunicação humana, né? Esse novo empreender, vamos dizer assim. Perfeito. E que cada um possa perceber isso, né? Acho que se fosse uma coisa que me trouxe aqui, que o propósito, né? Ele não necessariamente vai ser lindo, tipo, te encontrar o teu propósito não necessariamente vai ser uma jornada gostosa e linda, porque como a gente vê em filmes, assim, né? O propósito, ele viver o teu propósito requer realmente abrir mão de certas coisas que são desejos, talvez, do agora, para que você possa ter essa outra coisa lá na frente, né? Então, a gente precisa... Tem até uma frase que diz, né? Nem todo mundo quer o dinheiro, quer as coisas do sucesso, mas nem todo mundo quer passar por uma trajetória, pelos perrengues, pelos desafios, que é chegar no sucesso, né? Então, acho que tem esse ponto aí também. E também tu me fez lembrar que dentro do universo Valentinas, a gente traz muito isso, assim, esse novo empreender baseado nessa colaboração, porque eu acho que são conversas como essas que a gente está tendo aqui que tornam o empreender mais leve e rico, porque tudo que te trouxe parece assim, ó, que tu tava vendo os nossos últimos meses, né, Grey? Porque parece que falou com a gente, assim, ó, foi muito engrandecedor, assim, de verdade, para mim e pra Grace, tudo que tu trouxe, porque só nos trouxe ainda mais força e certeza do que a gente faz, do que a gente faz e das situações que acontecem, porque nem sempre vai ser feliz, né? Nem sempre vai estar bom, tipo, mas não significa que não está sendo produtivo, não significa que não está sendo aprendizado, né? Então, nossa, eu só te agradeço por tudo que tu trouxe, porque foi muito rico a tua fala. E até assim, né, a gente fala muito sobre a vida real e a vida do Instagram, né? Porque muitas vezes as pessoas olham a vida com filtro, né? E a vida sem filtro. Então, olha ali, mas é uma influenciadora, e olha toda a questão do que até a gente mesmo, né, que a gente vem construindo e tal, e algumas pessoas, nossa, mas elas estão sempre bem, Claro, porque a gente vai trazer muito da nossa essência para o melhor, ninguém vai talvez ficar compartilhando os seus perrengues todos os momentos, né? Eu acho que na hora do perrengue, na hora do desafio, é como se a gente não tá no melhor momento de falar do desafio quando a gente tá no desafio, né? Quando a gente tá vivendo aquela jornada, aquele perrengue que tá até desnorteado, meu Deus, o que eu faço da minha vida e tal. É como se tu precisasse se afastar daquela situação, e muitas vezes é só o tempo mesmo que tu vai entender, né, o porquê que tu passou por aquilo. E é como se a gente olhasse assim, por isso que eu gosto muito de olhar para nossa história, né? E pensar assim, quando a gente olha para o passado, né, para aquilo que a gente viveu, como tu trouxe ali, né, que tu trabalhava com engenharia, que era um ambiente assim que teoricamente não tinha nada a ver com a tua essência, mas que de algum momento aquilo ali serviu, né? Aquela vida, talvez tu só foi
só se conectou com o teu propósito porque tu viveu aquilo ali, né? Então, não é que tu estava errada, né? Tipo, porque muitas vezes, nossa, olha que viagem, eu fiz essa formação, nada a ver comigo. Claro, porque agora tu precisou viver aquilo ali para que daí sim tu pudesse olhar com os olhos de hoje, né, para aquela situação. Porque quando tu tava lá naquela situação, tu não entendia. É como tu disse, da doença, né? Tu não entendia o porquê que tu estava passando por aquilo. Mas eu vejo que, e assim é também com pessoas que estão em transição, ou com pessoas que às vezes estão no cargo, a gente está vendo muito isso, tá? Por conta da pandemia, de pessoas que perderam seus empregos e eram pessoas muito importantes e influentes naquele emprego, ganhavam muito bem, e aí a pessoa ficou sem identidade quando ela saiu daquela situação, daquele papel, né? Porque na verdade são papéis que a gente vive. Então é como assim, se eu saio daquele papel, quem eu sou? E a partir do momento que vem essa pergunta, às vezes tu vai precisar dar alguns passos, assim, que na nossa cabeça a gente fala que é passo para trás, mas na verdade são passos sempre para frente, mas que é como assim, eu era uma executiva de uma alta, né, uma alta executiva e agora eu tô aqui tendo que me contentar, às vezes, com o salário de uma iniciante, né, numa jornada. Ou como tu falou, né, que tu precisou também se sair de um contexto onde tu já era reconhecida para ir para um outro lugar onde tu não era reconhecida, né, onde tu era mais uma, teoricamente, ali, mas para poder resgatar esse aspecto. Então eu percebo que a gente, na verdade, sempre está andando para frente, só que o nosso ego quer comparar e quer dizer assim, e isso, na verdade, essa crise que dá, essa síndrome da impostora, né, que é aquela que a gente começa a se sentir uma fraude, e eu não sou boa o suficiente, né, esses tempos eu falei pra Maíra que eu tava passando uns perrengues e eu ia dar uma mentoria em seguida, né, eu tive uma situação, né, até foi essa semana que eu descobri, tipo, uma dívida antiga que nunca tinha visto, e essa dívida veio no momento que eu nunca imaginei que ela viria, o ISS, um imposto que nunca ninguém viu, esse imposto, de nada ele apareceu, teoricamente, para me assombrar, assim, e aí eu fui para um lugar, né, de, meu Deus, eu sou uma fraude como empreendedora, porque como é que eu vou deixar passar isso? E eu ia dar uma mentoria em seguida, e eu falei para a Maíra, assim, que vinham umas vozes na minha cabeça, assim, não, tu quer dar a mentoria, mas olha só o que tu tá passando, olha que fraude que tu é, tu não deu certo o teu negócio e tal. E eu falei pra Maíra que parecia mesmo assim, o anjinho e o diabinho, sabe? Parecia que tinha duas vozes dentro de mim. Tinha uma voz que falava assim, né? Tipo, quem é tu? Te criticando. Né? Meu, olha só, tu não tem nada, tudo isso que... E uma outra voz, e ao mesmo tempo, tipo, eu tava vigilante vendo aquela voz. E sabendo que aquilo ali não era real. Só que a sensação era uma sensação de depressão. Minha vontade era me enfiar embaixo da coberta e cancelar a mentoria. Tu entende? Desistir, teoricamente, né? Aí, nessa hora, eu comecei a rezar, comecei a meditar, comecei a orar. E aí eu me conectei, né, com uma força interior. E essa força, eu falei pra ela assim, até, né, que eu te contei assim, que eu parecia uma louca, porque eu saí da meditação e eu comecei assim, cala a boca, sabe? Eu comecei, tipo, brigando com alguém, sabe? Como se tivesse alguém zombando de mim e eu brigando com aquela pessoa. Eu, cala a boca, olha que merda que tu tá falando. E aí, aquilo me empoderou e me trouxe força. Então, a gente vive num mundo, né, muito dual, né? Então, assim, se a gente não estiver na vigilância, né, a gente acaba, muitas vezes, se deparando com essas duas forças, né? E é muito real, assim, parece que é a força do bem e do mal mesmo ali, né? Digamos que o bem te falando, né, continua, né? É só uma aprovação, lá, e o mal vem e te diz assim, não, tu não é nada, desiste, né? Então, assim, eu percebo muito isso, né? Principalmente nesse momento pós-pandemia, que as pessoas às vezes passam por crises de identidade, onde elas começam muitas vezes a se desconectar de quem elas são. E muitas vezes é como tu falou, né, Ma? É uma questão de tu se entender que às vezes algum ciclo está acabando, né? E se esse ciclo está acabando, qual é o novo? Né? Qual é a minha... A gente está o tempo todo se reinventando, né? E se a gente tentar se comparar aos moldes do passado ou a alguma coisa que teoricamente é o ideal, que é o externo, que não tem verdade com a minha essência, a gente vira praticamente escravo, né? Daquilo que a gente criou e até mesmo da relação que a gente gerou, das coisas, a gente fica apegado àquele passado ou aquela forma que foi criada, né? Então, eu acho que tu trouxe, principalmente em relação a essa transição de ciclos, a gente
não ser escravo da nossa criação e também deixar soltar, né, para que ela possa ter também sua própria vida, né? Então, quando a gente cria um negócio, a gente cria esse negócio para o mundo, né? A gente cria por algo maior, a gente não cria para ficar com a gente, né? E eu acho que talvez é isso que faz muitas pessoas, às vezes, estagnarem, né? E aí vem, às vezes, uma tormenta, né? Uma situação que vem para justamente mexer aquilo ali, né? Para fazer aquilo ali, aquela água, digamos assim, voltar a fluir. E até porque tem uma coisa dos ciclos, né, do empreendedorismo, mas acho que uma coisa também que ainda é uma visão, um julgamento que a gente tem, não necessariamente de verdade, é no sentido de que às vezes tu não precisa realmente estar naquela loucura, não precisa realmente estar em algo com muita adrenalina, sabe? Eu acho que às vezes a gente, não sei vocês, mas eu sinto que às vezes, como tu mesmo trouxe, né? Tu tava ali servindo na padaria e tava ótimo, e era o teu propósito. Acho que às vezes a gente tem uma visão do empreendedorismo também meio fantasioso, de que tem que estar no palco, né? Tu tem que estar aqui fazendo podcast, tem que estar se filmando, senão, né, tem que estar no holofote, senão tu não tá empreendendo direito. E não é bem assim também. Eu acho que tem momentos dessa tua ciclicidade do empreender que não necessariamente precisa estar num agito. Ele pode ser, sim, às vezes, a maré pode estar tranquila, às vezes, mesmo assim, tu tá ali remando, né? Não significa que tá parado. Exato. Nossa, vocês tocaram em vários pontos muito importantes que fazem total diferença. Até mesmo tiram um peso da gente. Esse peso de empreender, de investir, de criar, de ser alguma coisa. Eu acho que, primeiro linkando nessa questão que vocês falaram sobre a gente estar no holofote, eu sinto que isso também foi muito relacionado, foi muito trazido pra gente esses últimos tempos de, se você não tá no holofote, se você não tá influenciando com grandeza, você não tá empreendendo. E esse outro ponto também de que se eu tô passando por alguma situação do passado que veio para mim, ou um débito, ou uma pessoa que eu não me dou bem e que a gente está em conflito, eu não posso fazer a outra coisa. Porque é isso que é a perfeição dessa ilusão do empreender, né? Eu tenho que ser uma pessoa que eu tô influenciando, que eu tô nas redes, que eu sou conectado, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Eu não tenho nenhum débito, eu não tenho nenhum conflito com ninguém, eu sou perfeito, eu sou muito bem relacionado. E, na verdade, isso é uma ilusão. É exatamente essas relações. Por exemplo, quando eu estava fazendo esses outros trabalhos, que eu já tinha feito quando eu tinha sido nômade, quando eu tinha feito intercâmbio aqui. Imagina você voltar, sei lá, eu vim para a Austrália em 2011, 12 anos depois e fazer a mesma coisa que você fez 11 anos atrás, com uma outra cabeça, com outras formações, com, né, você pegar tudo aquilo que você construiu e somente falar assim, nossa, você jogou tudo fora. A gente achar que a gente é alguma coisa, de repente a pessoa que está ali não sabe nem qual é o seu nome. Então, isso faz com que a nossa mente deixe a gente maluco, porque a gente acaba trazendo um lugar de... A gente acha que a nossa identidade é só aquilo que a gente colocou no ar, na conexão, na rede, no filtro, na televisãozinha ali, né? Ó, eu sou isso aqui. E a gente não é. Eu acho que esse lugar de ser multifuncional, de ser plural, traz grandes perspectivas, novas relações, ideias, inspirações. Quanta inspiração você não pode tirar de um lugar que você tem que experienciar totalmente diferente da sua zona de conforto? Quantas inspirações você não pode tirar dali? Para o seu negócio, para o seu empreender, né? Às vezes a gente pensa, eu quero estar no holofote, mas esse holofote talvez ele não veio porque você ainda não está preparado. Porque se você estivesse ali, será que você ia reagir bem? Será que aquilo não ia te traumatizar?
Então, tudo que acontece na nossa vida tem uma perfeição tão maior do que a gente imagina. Até mesmo o que aconteceu com você, né, Grade? Você ter falado, uma mentoria, aconteceu isso comigo na mesma semana. Mas é exatamente por isso, porque o que está na sua vida quer mostrar para você. Será que isso vai te impedir de fazer aquilo? Será que isso fala sobre a sua identidade? Não. Será que um conflito que acontece com uma pessoa... Eu já tive uma experiência de dar um curso muito importante, e um dia antes, a pessoa que trabalhava comigo no time da Emana criou o maior barraco. Nossa, foi o maior barraco. A gente, e aí gritava, falava, não sei o quê. E aí eu lembro que essa pessoa falou assim pra mim: você não é amor. Você é uma péssima líder. Ela falou bem assim. E aí eu peguei, olhei e falei assim, na hora, né, claro, você tá no calor da emoção, mas depois que eu fui integrar aquilo, eu pensei assim, mas eu posso ser uma péssima líder. Isso também faz parte de mim. Eu posso ser literalmente uma boa líder e uma péssima ao mesmo tempo. Porque se eu for só uma boa líder, eu vou estar me colocando numa posição muito rígida de boa líder. E aí, quando eu for uma péssima líder, eu não vou perceber o que eu tenho que melhorar. Então, eu posso ser uma péssima líder. Mas o que vem desse péssimo, talvez eu não vou tentar ir tão a fundo. Talvez eu vou deixar vir para mim, para eu conseguir melhorar. E muita coisa da minha liderança como empresa foi significada da minha visão de colaboradores, de gerenciamento. Então, às vezes, a gente passa por experiências que estão ali para falar pra gente assim, aceita isso também é amor, isso também é a sua identidade, né? E aí é como se a gente estivesse quebrando padrões do que como vocês falaram, da dualidade, o que é certo e o que é errado. Não tem certo ou errado, né? Eu lembro, meninas, que eu vim de uma família muito humilde. Eu literalmente foi muito limitada a minha criação. Emocionalmente, financeiramente, intelectualmente. Foi muito traumatizada a minha infância e minha adolescência. E quando eu criei a Emana, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, nossa, imagina, eu ficava eu nunca imaginei que eu ia entrar na área VIP de um aeroporto, de uma companhia aérea e estar lá esperando o voo chegar. Eu tava fazendo meu cartão e aí eu ia viajar sozinha para a Europa. Imagina, eu podia ficar no hotel, não ficava mais no backpack. Eu sou empreendedora, imagina, eu tô aqui, olha só o hotel que eu tô. E aquilo não dizia, não colocava uma identidade Marcinha. Marcinha agora é isso, porque ela tá fazendo isso e ela tem isso. Eu era a mesma Marcinha. Só que eu tava vivendo o que eu tinha construído. E quando eu não tive mais, quando eu tava lá limpando o apartamento, continuando empreendendo, que eu tava estudando, eu tava refletindo sobre a minha vida, eu pensava assim, nossa, mas eu já fiquei num lugar assim, que eu investi, eu já tive um lugar assim, e agora eu tô servindo isso para outra pessoa. Qual a diferença? A diferença é quebrar o padrão. Na verdade, eu parei de ver a diferença, né? Então, a gente se coloca muito em diferenças. Porque agora eu tô aqui, eu já tive isso. Porque eu entendi, agora eu não tenho mais. Então, é quebrar as diferenças. Tudo faz parte de uma história que a gente vai experienciando. E quando a gente quebrando essas diferenças, nossa, a gente se liberta. Eu não estaria aqui falando com vocês de tudo isso que eu vivi, porque é muito recente. E é muito recente, né? Desde ali começou, depois da pandemia, mas é muito recente a forma como eu comecei a me comunicar.
eu não estaria aqui falando com vocês. Na verdade, é uma das primeiras vezes que eu tô compartilhando isso, porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar para ninguém. A gente não precisa provar, tipo, agora eu tô isso, que eu tô aqui. Não! Quem gostar de mim vai gostar de mim. Quem gostar do meu trabalho vai acompanhar. Quem entender o meu potencial vai estar ali. E quem não tiver, tudo bem. Tem outras pessoas, é ressonância, tá tudo certo. E é isso. E eu acho que vocês têm tanto essa capacidade de unir pessoas. Eu admiro tanto a forma como vocês trazem essa mensagem nesse mundo que foi tão enrijecido do empreender. Eu fico muito admirada, assim. E é por isso que eu tô conseguindo compartilhar, porque a minha ressonância com vocês é tão bonita, né? A minha conexão com vocês, eu sinto tão confortável que eu acho que isso é relevante, sim, para a gente aprender sobre esse mundo de criar, manifestar, enfim, trabalhar e propósito, e economia e educação e tudo que a gente está construindo de novo. Tem que vir de um lugar muito, muito, muito verdadeiro e muito, muito autêntico para a gente conseguir se relacionar com mais harmonia entre as pessoas. Livre. Acho que a palavra dessa nova fase que a gente precisa criar é liberdade. Liberdade profunda, assim. E aí a gente vai se sentir confortável de ser, de empreender, enfim, de todas as outras vertentes que a gente vai trazer. Ai, que lindo. A Maíra estava falando, quando cortou, né, aqui que a gente teve um corte, a gente disse, aquela hora você estava com vontade de chorar. Aí a gente ficou matando. Tu que estava com vontade de chorar, eu vi que tu engoliu o choro. Porque ressoa muito, sabe? Ressoa muito porque é isso, a gente vem com uma proposta de trazer, né, uma nova economia, né, de trazer um lugar que seja mais leve. E quando a gente fala leve, a gente até parou de falar um pouco essa palavra do leve, porque tem gente que acha que leve é fácil, e não, né, não é fácil, né, leve é quando a gente consegue ser autêntico, sabe, é quando a gente consegue falar sem medo, é quando a gente chega, por exemplo, aqui, e eu não tenho medo de dizer, por exemplo, que eu quase faria um negócio ali em 2017, porque eu vejo que foi isso que fez, digamos, eu ter uma resiliência, e talvez foi por causa disso que veio insights de a Valentinas existir, entendeu? Porque talvez se tivesse sido sempre um caminho só de crescimento, de prosperidade financeira, talvez eu nunca parasse para pensar que a única forma de dar certo seria se fosse através da colaboração, né? Tipo, então, foi através de um lugar de dor, no sentido de, na pandemia, né, todo mundo, né, passou por vários processos, mas o que eu vi ali muito no grupo que a gente estava era isso, de muitas mulheres estarem desesperadas por perder o seu estilo de vida, né? Como se a maior parte das pessoas morre de medo de cair o estilo de vida. Se eu estou acostumada com esse padrão aqui, é um retrocesso se eu cair, né? Deus o livre ter como ter os meus luxos e tal. E aí, nesse lugar, a gente fala assim, aí é onde a gente vira escravo, né? Porque a gente vira escravo do dinheiro. Porque o dinheiro mesmo, a energia do dinheiro é uma energia de retribuição do teu serviço. Mas tu não pode ser escravo dele, porque se tu se deixar ser escravo do dinheiro, né, é como se tu perdesse a tua identidade, porque daí tu vai começar a correr atrás do dinheiro e aquilo ali se torna uma eterna corrida dos ratos, né? Como se tu nunca conseguisse chegar. E eu acho que até, assim, quando a gente fala da Matrix, né, da Matrix, né, da economia, daquilo que a gente, do sistema, né, que a gente é colocado, o sistema ele é feito para a gente se comparar, né, para a gente achar que é só através do dinheiro que a gente é alguma coisa. Então a gente precisa muitas vezes perder o dinheiro ou passar por alguma situação para a gente aprender a desapegar dele, né, porque é aquela coisa, a tua história ressoa muito com a gente também, porque eu e a Maíra, a gente também não veio, né, de uma família rica, que deu tudo pra gente. Ao mesmo tempo, a gente também é muito grato, porque a gente também vive numa bolha privilegiada da sociedade, considerando que o Brasil é um país subdesenvolvido e de desigualdade social, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que existe uma bolha privilegiada, olha só que louco, né? A gente é numa bolha privilegiada se a gente se comparar com a extrema pobreza. Mas se a nossa lente é somente a riqueza, a gente vai se sentir
né? Como se fosse o cocô do cavalo do bandido, tu entende? Então, o sistema ele é um degrau que tu nunca vai estar, digamos assim, você não vai querer mais, né? Então, se tu atingir o teu primeiro milhão, tu vai querer o segundo, o terceiro, o décimo, entendeu? E é como se sempre o sistema fosse para tu, digamos assim, nunca se sentir bom o suficiente. Para se comparar, né? O sistema ele não foi feito para se valorizar em essência, né? Você olhar para você. Estão falando até, a gente gravou até um podcast anterior de criação autêntica e a gente falou sobre isso. O que é ser autêntico? Ser autêntico é você saber qual é a tua identidade, você se respeitar como você é, né? E eu acho que esse é o ponto. Por isso que quando eu trouxe ele sobre o vigiar e sobre... É sobre isso, porque a partir do momento, enquanto eu não estiver me vigiando, me respeitando, entendendo quem eu sou, eu sempre vou estar presa ao sistema. E aí tudo que envolve ele se torna uma coisa ruim, mas não significa que aquilo é ruim. É só porque você colocou aquilo numa energia que não te favorece. Mas se você conseguir sair dessa bolha ali que está presa ao sistema, você consegue olhar tudo aquilo que está em volta por uma outra perspectiva e, consequentemente, já muda a energia daquilo, né? Então, de novo, a gente volta à dualidade, a gente fica nesse ciclo. Exato. Exatamente. Quando a gente volta para essa situação, a gente transcende, né? Porque, vamos supor, como tu falou, se tu não tivesse passado por algumas crises, vamos chamar de crise, né? No sentido, né, muitas vezes a gente cria expectativas e aquelas expectativas que a nossa mente, nosso ego cria, não são atendidas. E daí a gente entra, às vezes, em crises existenciais, porque, meu Deus, o que eu idealizei não está acontecendo, ou será que eu tô no caminho errado e tal. E aí, quando a gente volta por uma situação que é nosso ego, que o sistema considera como um retrocesso, né? A gente tem a capacidade de olhar com uma consciência mais expandida para uma situação que antes tu não estava com aquela consciência expandida. Eu falo muito também sobre quando a gente precisa de alguma forma voltar para a nossa origem, né? Para a nossa casa, para o nosso lar, né? E o quanto que é importante, mesmo que eu morei em São Paulo, depois fui para Floripa, morava sozinha, né? Tive um casamento e tal. E aí quando eu me vejo num lugar onde eu tô voltando para casa dos meus pais, onde eu, né, tô ali, às vezes vem a mente e fala assim, mas que retrocesso tu morar com teus pais de novo, né? E aí tu começa a ver, cara, mas existe chave aqui. Qual que é a chave, né, de estar aqui? E aí tu começa a reparar, né, na tua mãe, no teu pai, no teu ambiente familiar, de onde tu nasceu, como tu construiu, E aí tem uma magia ali, tem uma... Se a gente estiver desperto, a gente estiver com a visão expandida, a gente vai olhar aquilo ali e falar, olha que legal o quanto que eu tô crescendo, né? Olha que massa eu poder olhar para essa situação sobre uma outra lente, né? Então é muito diferente, assim, quando a gente está olhando, como tu disse assim, o orar e vigiar, né? De a gente estar olhando com uma visão expandida de consciência para aquela situação, do que quando tu tá ali, né? E às vezes vai ter um momento da dualidade, né? Também, que a gente vai falar, nossa, mas que retrocesso. Mas aí tu vai ter o orar e vigiar no sentido de agora eu vigio essa situação, eu estou observando os padrões da minha mente, eu estou observando o quanto que eu me saboto, eu estou observando o quanto que esse ego está ali envolvido, né? Então, nossa, foi muito linda a nossa conversa hoje. Engraçado, né? Eu fluí o podcast e saiu exatamente o que tinha que sair, né? Porque está sendo pra gente muito curativo poder falar sobre isso. Pelo menos para nós, assim, tu falou com a gente, entendeu? Ai, que demais! Não, eu também. Tudo que a gente trocou foi muito, muito enriquecedor, assim, muito providencial. Sabe, quando a gente precisava daquela troca, daquelas palavras, para várias coisas que vão acontecer, que já aconteceram, é como se fosse uma integração. E é sempre muito legal falar com vocês. É muito, muito enriquecedor. Sabe aquelas pessoas que você encontra e você sempre sabe que você vai sair alguma coisa ali, alguma cura, alguma ideia, abraço, uma coisa assim, ai, tá, tô no caminho certo. É assim que eu me sinto com vocês, é muito, muito especial mesmo. Obrigada. Márcia, a gente que agradece a tua participação, de verdade, o teu tempo, tua entrega, assim, obrigada por compartilhar, né? Que bom que tu se sentiu à vontade de compartilhar com a gente, porque pra gente foi providencial a tua fala, fez muito sentido com a situação que a gente está vivendo, então acho que nada é por acaso, né, vir essa conversa agora,
Muito, muito obrigada mesmo. Você é maravilhosa, tu tem uma energia linda. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que está ouvindo e que a gente possa sempre se inspirar nesse lugar de verdade, essência. E não tenham medo de serem profundos, porque a profundidade te leva para lugares muito lindos e te liberta. E é isso. Que lindo. Obrigada. Obrigada. Tá? Obrigada a todos que ouviram. Convidamos todos vocês aí para trocar aqui no nosso universo Valentinas, encontrar outras partes, né, de pessoas que também estão nesse universo de colaboração. Então, convidamos todos que estão ouvindo a conhecer o Universo Valentinas. Sigam também a Emana Project, sigam a Márcia Bello no Instagram, que ela é maravilhosa, super recomendamos. Sigam Eu Sou Valentinas, para quem ainda não segue, né? Estamos juntas aí nesse universo de colaboração. Um beijo. Beijo, obrigada.